Gente, olha só, a gente caminhando para o final, eu preciso tocar num nome que já foi citado aqui algumas vezes. Inclusive, o Alexandre citou no contexto de alguém que está trazendo coisas diferentes, né? Que é o Renan Santos, que aparece antes de ainda como pré-candidato nas eleições, com 10% das intenções, mais ou menos 10% das intenções de voto, antes de começar a campanha de fato, né? Não sei se a campanha para valer vai ter um impacto muito grande, mas eu queria ouvir você. O Felipe já ouviu 1 milhão de vezes, mas se quiser falar também, fica à vontade. Eu queria ouvir o que você tem, o que você pensa da candidatura do Renan. Bom, para começar, me parece interessante. Você mencionou, inclusive, que os caras tratam o Renan como um fenômeno da internet. E, de novo, esse erro. A gente já viu isso de tratar um cara que vem da internet com esse entre aspas desdém, e que a gente passou um puta perigo aqui de ter alguém que estava sendo tratado, sendo menosprezado, o Pablo Marçal, que eu tô dizendo, passou um perigo real aqui de acontecer, do Aham, Pablo ser eleito, né? Significa isso. que, goste os caras ou não, a internet tem força sim, né? Então, como é que tu analisa essa candidatura do Renan? Então, as duas coisas, né? Você tem realmente muita gente saudosa desse mundo antes da internet, antes das redes sociais. A gente acabou de ver uma Copa do Mundo onde muito mais gente viu os jogos pela internet do que pela Globo. E isso foi uma revolução, entendeu? Aquele mundo onde todo mundo, quando ia ter Copa do Mundo, teré, teré, tereré, esse mundo passou. Entendeu? Esse mundo acabou do tereré, entendeu? Onde, em vez de você debater futebol, você tem que debater se a Miguel Lemos está bem pintada e qual é a emoção da avó do Casimiro, entendeu? Do jogador, né? Não do dono da casa. Mas enfim, então a gente viu uma Copa do Mundo. Eu acho que muita gente não tinha noção que isso ia acontecer, onde você tinha opção de ver na TV tradicional, você tinha opção de ver na internet e você escolhia ver na internet. E isso eu acho que foi uma coisa que pegou muita gente de surpresa, entendeu? E eu estou fazendo essa comparação. Eu não estou dizendo que o Renan é a Cazé TV da eleição. Mas eu estou dizendo o seguinte: existe um mundo que muita gente luta para não reconhecer. Eu acordo de manhã, Igor, eu acho que todo mundo faz isso, sei lá, eu acordo de manhã, ligo a televisão, tá um jornal local aqui do Rio. Entendeu? Metade das matérias não compre pela internet, cuidado com a internet e não sei o quê. E você fala, cara, a única coisa que é boa no mundo é TV, né? Você fica pensando, né? Porque tudo tem perigo. Sair na rua tem perigo, comprar tem perigo, usar a internet tem perigo. A única coisa que não tem perigo é a televisão, né? Mas enfim, é uma turma que tem saudade desse tempo que passou. E tem muita, realmente, dificuldade de lidar com, não é com um fenômeno novo, mas com um mundo novo. Então, isso é um ponto. Em relação ao Renan, primeiro, eu acho que eu tenho que deixar claro o seguinte: eu considero o Renan meu amigo, eu conheço ele há muitos anos, então eu falo aqui de um lugar que não é totalmente distante, tá? Eu acho que isso eu tenho que falar também. O MBL, ele nasce no dia, se a minha memória não me falha, no dia 2 de novembro de 2014, logo, daquele feriado ali, foi logo depois de finados, a Dilma tinha acabado de ser reeleita, e aí tem manifestações em São Paulo, aí sobe num carro de som, tem essa. Nem chamava MBL, né? E aí sobe o Renan e tal, em cima, eu tenho essa foto, em cima de um carro de som tá o Renan, o Kim Kataguiri e o Eduardo Bolsonaro. Eu fico olhando essa foto e falo, gente, quanta coisa aconteceu, né, de lá para cá. Mas, enfim, então, eu participei dos congressos, enfim, eu tenho uma boa relação com o pessoal do MBL, gente que eu considero meus amigos. Então, eu estou falando desse lugar. Vindo deste lugar, eu acho que é importante que ele participe dos debates.
Eu acho que ele traz muitas ideias novas. Eu não vou, em momento algum, defender. Eu tenho minhas convicções pessoais, mas em momento nenhum eu vou defender se essas ideias são boas ou não. Eu quero que você que está assistindo, você decida por você. Você pode amar, pode odiar, faça isso com toda liberdade. Agora, é um movimento orgânico da sociedade. O bolsonarismo, por exemplo, tentou montar um partido político, não conseguiu. Eles conseguiram montar um partido político. Então, eles têm representatividade, eles têm um número próprio, eles vão estar na urna. O Brasil vai dar para eles fundão, vai dar. Não sei. Então, eles são participantes importantes da política. E o Renan, claramente, é alguém que traz ideias novas. Entendeu? De novo, não estou dizendo que é boa, tá? Mas são novas. E eu acho que é muito interessante para o momento de um mundo novo, de tantas transformações, de inteligência artificial, de tanta coisa, dessa geopolítica mudando, dos Estados Unidos tendo uma política industrial totalmente nova, de uma reconfiguração da geopolítica com a Rússia e com a China meio que mandando de um lado do mundo, os Estados Unidos voltando com doutrina Monroe e mandando do outro, enfim, tem tanta novidade. Eu acho que a gente tem dever e direito de ouvir não só o Renan, mas pessoas que entrem na política dessa maneira orgânica, dentro da lei, montando partido, fazendo todo o caminho bonitinho que a lei eleitoral manda, mas no momento que a pessoa trilhou todo esse caminho e conseguiu se colocar ao eleitor, que essas pessoas sejam ouvidas, que as suas ideias sejam debatidas, né? O MBL tem academia, tem a Código de Livro Amarelo, tem não sei o quê. O plano de governo dele foi recusado pelo TSE porque era grande demais, entendeu? Então, eu acho que é muito interessante nesse momento que pelo menos ele seja ouvido, e eu acho que ele participar dos debates também presidenciais seria muito interessante. Boa. É Quer adicionar isso. alguma coisa? Não, isso? só que é alguém que, ao contrário do Caiado e do Romeu Zema, já vem criticando o bolsonarismo há bastante tempo. É alguém que já está no ativismo político há bastante tempo, e por isso que uma parte da turma do MBL nem gosta de falar em outsider, porque embora ele não tenha tido um cargo público eletivo, não foi vereador, prefeito, governador, senador, deputado federal, presidente, mas ele já está no ativismo político há muito tempo, com um movimento bem sucedido, porque foi um movimento político que, nas primeiras manifestações que convocou, conseguiu reunir milhões de pessoas nas ruas pedindo o impeachment de Dilma Rousseff. Esse impeachment foi conquistado, né? Como ativista, a meta era essa, e essa meta foi batida. Depois talvez se dobrou a meta com a prisão do Lula, mas é claro que isso não dependeu deles, mas das investigações. Mas o apoio político do movimento também teve a sua relevância, como o trabalho de diversos jornalistas, de procuradores, de policiais federais, etc. Embora depois essa prisão tenha sido revogada, com uma mudança de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, e depois condenações anuladas e processos extintos por manobras processuais. Mas alguém que teve, portanto, uma postura combativa em relação ao campo da esquerda e que atuou para que a esquerda lulista tivesse as suas maiores derrotas na história recente. E a família Bolsonaro, em relação a esses pontos, teve uma atuação muito menor. E depois ainda teve uma atuação no sentido contrário, né? Numa colaboração para que o Lula saísse da cadeia, e até numa receptividade com bons olhos da soltura do Lula, porque isso ajudaria a unificar os antipetistas contra o Lula, assim como aconteceu no caso da Dilma Rousseff, embora Jair Bolsonaro tenha acabado perdendo a eleição de 2022. O Renan, ele tem viajado o Brasil e apresentado propostas decorrentes, inclusive, daquilo que ele vê, daquilo que ele avalia nas cidades em que ele frequenta, que ele esteve. E eu cresci vendo candidatos, embora o resultado político, né, das últimas décadas não tenha sido muito bom para o Brasil, mas pelo menos as campanhas percorriam o Brasil, traziam aquelas imagens dos rincões do Brasil, de determinadas cidades que você, que vive em outra, muitas vezes não conhece a realidade, com o candidato mostrando algo que precisa ser feito para determinadas localidades, como aquilo representava talvez outras cidades e tal. E quem está
com essa atuação de chão, de estrada, é o Renan Santos nesse momento, porque a gente vê Flávio e Lula num embate muito mais retórico de rede social e com as suas tretas internas e se defendendo em relação a escândalos, etc. Mas quem está viajando o país apresentando proposta, gosto ou não dela, não estou entrando nesse método, descrevendo a atitude como candidato, é o Renan Santos. Caiado agora começou a apresentar mais propostas, começou a subir o tom em relação à família Bolsonaro, muito tardiamente. Vamos ver se vai ser suficiente. E tem essa construção orgânica que pode até não dar resultado eleitoral vitorioso nessa eleição já, mas que aponta para um crescimento dessa comunidade em torno do Partido Missão, derivado aí do MBL. Como o Alexandre falou, tem intelectuais que refletem sobre os rumos do Brasil, sobre a cultura em revista, etc. Tem a formação de uma juventude politizada fora do campo da esquerda, então o MBL já está há muito tempo disputando a atenção do jovem de 16 a 24 anos com a esquerda, sendo que há uma tendência histórica da juventude se deixar deslumbrar por aquelas ideias que apelam diretamente ao sentimento, que muitas vezes vêm em sínteses enganosas, porque elas são mais atraentes para o espírito da juventude do que a distinção de nuances que soa muito mais enfadonha. Então, assim, é um trabalho que está sendo feito de construção política. O Alexandre estava falando do trabalho da Michelle, de tentar construir ali um eleitorado feminino para o campo político em que ela atua. Eu tenho várias críticas à atuação da Michelle, historicamente, etc. Mas ela está fazendo isso, ela está construindo uma comunidade com um trabalho político artesanal, vamos dizer assim. E o Renan Santos está fazendo isso. Então, é óbvio que merece o olhar, né? E aos poucos, eu acho que isso vai acontecer mais a partir de agora, a gente vai destrinchando as propostas, o que tem qualidade, o que eventualmente está sendo feito para ter um apelo para um determinado tipo de eleitorado. Isso vai ser contrastado com as eventuais propostas dos outros candidatos. Espero que seja, né? Assim, não espero. Assim, eu torço para que seja, porque eu quero o melhor para o Brasil. E eu acho que o Brasil, no período eleitoral, precisa passar pelo escrutínio. As ideias têm que ser propostas e defendidas pelos seus candidatos e vão ser eventualmente criticadas pelos outros. E muitas vezes a gente vê cópia também de ideias alheias. Como o Alexandre falou, só para concluir, aquela questão do fim da história, eu não acho que... assim, é claro que a tecnologia vai avançando em novas configurações, hoje as pessoas têm vida virtual, cada um tem o seu avatar, isso vai mudando a psicologia das pessoas e tal, mas tem determinadas áreas em que você já tem uma experiência acumulada, você já tem um debate das pessoas qualificadas e tal, com soluções. Não há assim uma grande inovação que vai ser proposta por um político no ano eleitoral para a segurança pública. A gente que acompanha o debate sobre segurança pública, a gente sabe mais ou menos quais são as ideias que existem aí, o que é mal feito, o que poderia ser melhor. Sempre o político vai falar, não, eu preciso integrar as polícias, né? Tem aquelas bravadas. Então, assim, todo mundo sabe repetir. Número 1. Número 2. Mas, quer dizer, cada um vai apresentar as suas ideias e elas precisam ser colocadas na mesa e analisadas. Diga, Alexandre.